Aí galera do terceiro ano, aquele abraço, professor Sérgio Maurício, Sociologia, Colégio Estadual Emiliano Ribeiro. Estamos dando início aqui, continuidade, né, às nossas aulas online. Vamos lá para a nossa segunda aula. Movimentos sociais, classes e pobreza. Esse é o nosso assunto, página 265 e 267. Vamos lá, vamos estudar? Então, começando o nosso assunto, nós vamos falar do Karl Marx. Karl Marx, por sua vez, é um dos autores que mais influenciaram os movimentos sociais na história contemporânea. Sua teoria social e base econômica centra-se nas relações de produção. Que relações são essas? São as relações, basicamente, resumindo, as relações entre trabalhadores e patrões, entre empregador e empregado, entre o chefe e o subordinado. Então essas são as relações dessa questão de relações de produção existentes. Então, dentro dessa questão, para Marx, essa relação de produção é uma relação muito latente, ela é muito conflituosa. E mesmo quando essa relação atende privilégios ou relações de poder, ela é complexa, então é difícil entender essas questões, porque sempre o patrão quer ganhar mais, né, quer lucros, e o funcionário também. O funcionário quer melhores condições de trabalho, melhores salários, e o patrão quer pagar pouco para ele ter mais lucro, que não quer dar condições de trabalho porque isso requer custos, e é sempre nessa relação conflituosa. Então essa relação conflituosa é uma praxis, ela já existe de praxis. Por isso que o Marx utiliza o conceito de praxis para enfatizar a questão da relação de produção. Então, praxis, o que seria praxis na verdade a palavra? É uma palavra grega que significa ação prática. Para Marx, significa o próprio movimento da história, as ações reais dos indivíduos que procuram vencer contradições do capitalismo. Então, o Marx, ele trata essa relação como uma relação já existente por ser conflituosa e ser de praxe. É como se, resumindo, seria uma coisa inata, meio que natural das relações de produção, da relação de trabalho entre o patrão e o empregado. Positivo? Então aí, pessoal, no quadro, relações sociais de produção, ou o que Marx falou lá, relações de produção, de trabalho, né? Essas mesmas relações são também de oposição, olhe bem, viu? E antagonismo, na medida em que os interesses de classe são inconciliáveis. O capitalista deseja preservar seu direito à máxima exploração do trabalho do operário, seja reduzindo o salário, seja ampliando a jornada de trabalho. E o trabalhador, por sua vez, procura diminuir a exploração ao lutar por menor jornada de trabalho, melhores salários e participação nos lucros. Então, é uma relação conflituosa, né, companheiro? É uma relação de praxe. Semelhante ao casamento, né? O casamento é uma relação conflituosa, né? A mulher geralmente quer uma coisa, o homem quer outra, mas no final eles entram em consenso. Alguém nessa relação vai perder, né? Obviamente. E esse contexto de oposição, e esse contexto de falta de conciliação, para Marx é justamente o conceito de vulnerabilidade. Esse conceito é que reúne ingredientes básicos para a eclosão de movimentos, certo? Exatamente isso. Por quê? Porque geralmente esses movimentos sociais estão no bojo dessas relações de produção. E qual desses movimentos é o mais pertinente, aquele que mais aparece dentro de em todos os países? A pobreza. A pobreza e a fome. É justamente a pobreza e a fome que fazem com que os movimentos sociais tenham sejam eclodidos dessas relações também de trabalho. Por que eu falei logo em pobreza se eu estava falando de relação de trabalho? Porque o trabalhador que ganha pouco passa fome. O trabalhador que ganha pouco não tem boas condições de vida. E dentro desse contexto de movimentação de salarial entre o trabalhador e o patrão do meio de produção, aí vem os movimentos sociais, que é justamente isso, eles precisam ter o quê? Um ingrediente, precisam ter um motivo. E geralmente o maior motivo que se tem no mundo inteiro é justamente a pobreza e a fome que causam essas revoltas. Muitas vezes revoltas de operários, revoltas de trabalhadores rurais, revolta de trabalhadores urbanos, revolta de professores, revolta de policiais, revolta de uma série de classes que podem lutar pelos seus direitos, melhores condições de vida e lutar realmente contra o quê? Contra a pobreza e contra a miséria. Está aí o Edward Thompson, né? Ele falou o seguinte, olha:
A classe não se define apenas em termos econômicos. Ela é constituída na experiência entre homens e mulheres, ou seja, na história. É uma formação social e cultural que não pode ser definida de modo abstrato, mas em termos das relações entre as classes, quer dizer, essas relações, as classes não estão separadas. Há uma relação cultural, uma relação histórica entre elas também. Temos aí essa figura que aparece no livro, ela não aparece dessa forma, ela aparece de outra forma, mas é uma litografia produzida em 1919 pelo artista gráfico El Littitsky, deve ser um nome mais ou menos aí, para os bolcheviques, quer dizer, para a luta lá na Rússia. Eles instalariam no lugar do antigo Império Russo um governo de inspiração marxista, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com elementos visuais. O cartaz de propaganda mostra a União Popular representada pela cunha vermelha rompendo a resistência das elites brancas. Aí tá aí o Littitsky e tá aqui a figura que aparece no livro, né? Aqui ó, os movimentos sociais rompendo a elite branca, né? Essa litografia, né? Aparece no nosso livro na página 266. No Brasil, nos anos 90, nós vimos lá no capítulo 8 que Betinho liderou um movimento que desencadeou em uma grande campanha nacional, denominada a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. O Betinho foi um líder, ele lutou no Brasil no combate à fome, e essa campanha resultou em um movimento em prol da cidadania pelo direito dos alimentos, em uma época de grande arroxo salarial e desemprego e carência de políticas sociais, que foi durante o governo Collor que nós assistimos à questão do impeachment. Então, o Betinho, ele liderou esse movimento, ele foi uma pessoa importante nesse processo de construção de movimentos sociais aí, ó. Contra quê? Contra a pobreza e a miséria. Percebe como a pobreza e a miséria são um dos motivos mais pertinentes, dos motivos que mais aparecem em todas as sociedades. Está aí um modelo de estratificação social. O nome engoliu aí, mas é assim mesmo. É uma estratigrafia, né? E está aqui, ó, divisão de classes. As classes divididas aqui. Então nós temos a classe rica tem menos pessoas. E à medida que vai ganhando mais dinheiro, vai diminuindo o número de pessoas por classe. A grande maioria da população está na base da pirâmide aqui, ó. O que, consequentemente, é o que nós temos hoje, né? Nós estamos assistindo aí diversos programas assistencialistas do governo federal para justamente ajudar as pessoas que estão na classe baixa, que estão passando fome e necessidades com essa questão do Covid-19. São camelôs, são autônomos, são pedreiros, serventes, pessoas que trabalhavam em feiras, pessoas que trabalhavam sem carteira assinada, trabalhadores rurais, entendeu? Todo esse pessoal sem assistência, pessoal, aí eles estão aqui nessa base e a tendência é passar fome. Por isso que fazer esse desenho, né, essa estratigrafia é importante para você conhecer quantos indivíduos tem em cada parte dessa aqui, para que você possa tomar ações de saúde, educação, moradia, de assistência social e uma série de iniciativas que podem ser tomadas para ajudar. Quem vai fazer isso? O município, o estado e a federação. Através de quem? Das secretarias de suas pastas definidas, né? Cada pasta. Pasta da educação, pasta da saúde e assim sucessivamente. Está aqui o Betinho Sergipano, né? Almido Picolé, viu? Almido Picolé é um grande altruísta, faz um trabalho social gigantesco aqui no estado de Sergipe e também luta nesse combate contra a fome e a miséria em nosso estado.